Finalmente, senador Malta, o senhor falou sobre as minhas declarações acerca da regulação desse espaço chamado internet. Eu lembro que o senhor cantava música gospel, eu lembro que o senhor era desse setor de rádio. Uma rádio é regulada? Sim. Uma TV é regulada? Sim. Um parlamentar é regulado? Sim. A família é regulada? Sim. Uma farmácia? Também. Uma fazenda? Também. Um banco? Também. Porque só as plataformas tecnológicas não podem ter regulação. Se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, têm regulação jurídica. Quem deu essa imunidade jurídica para 5 empresas que querem controlar o pensamento, controlar a arte, a cultura, controlar a política, a economia e os negócios? Que imunidade é esta? A imunidade do poder financeiro? Que quer, inclusive, ameaçar esse parlamento? Chantagear esse Congresso? Chantagear os poderes políticos? Então, eu sou um homem calmo, é que eu sou enfático, principalmente quando eu ouço besteira. Nós temos uma oportunidade ímpar aqui, ter o ministro da Justiça. Tem pautas importantes de atividade fina, segurança pública, há pouco mostrada pelo senador Flávio Bolsonaro, que também isso ocorre em outros estados brasileiros, que é uma preocupação em todos nós. Eu acho que essa questão de fazer afirmação, como o meu colega, o senador Marcos Duval, fez em relação ao secretário executivo, o senhor Capelli, dizendo que afirmava que ele tinha retirado o nome do presidente Lula e do ministro de autoridades. Eu acho que isso não é o teor do debate. Nós teremos outras oportunidades para que a gente possa... Então, eu vou pedir aqui, para que é uma questão de ordem, senhor presidente, é para que a gente se atenha a fatos e não suposições porque acha que tem experiência. Aqui não tem experiência, não. Aqui é dia a dia. A situação do Brasil, ela é dinâmica. Um dia uma coisa, outro dia outra. Presidente, vamos seguir. Eu só queria esclarecer para a senadora Elisiane Gama, que ela colocou que eu não estou falando nada com nada, dando a entender que eu sou um doido, dizer o seguinte, senadora, a senhora sabe do meu histórico, que são 30 anos trabalhando com segurança pública pelo mundo afora. E eu não precisa debochar, não, porque acho que um dia que você estiver lá... E aqui, eu não estou dentro do achismo, aqui está sendo todos os documentos sendo comprovados, que vai ser apresentados na CPMI. O que eu quero dizer é o seguinte, eu já tenho toda a documentação para ser apresentada. E aí eu espero que a senadora Elisiane Gama me peça, com educação, desculpa por ter me colocado como uma pessoa louca, e eu prefiro que a senhora se retrate. Obrigado. Lhe chamou de louco, em momento algum. Com a palavra, o ministro Flávio Dino. O seu tempo é de 10 minutos. Bom, eu vou, em primeiro lugar, atender ao senador Magno Malta. Muito obrigado pela sua pergunta. E o senhor abordou vários temas. A senadora Elisiane tem razão do ponto de vista regimental. É claro que muitos dos temas aqui trazidos estão fora do escopo do requerimento. Não obstante isso, em respeito a essa comissão e aos meus colegas senadores, eu irei tentar responder, embora haja, de fato, às vezes, alguma dificuldade até de entender o que foi perguntado. Mas, no caso do senhor, foi muito claro 3 pontos principais. O primeiro sobre liberdade de expressão. Eu lembro a Vossa Excelência que a liberdade de expressão, como qualquer valor constitucional, é regrado, ou seja, ele não é um valor em si absoluto. E é óbvio que o senhor lembra, porque inclusive relatou várias matérias de segurança na Câmara, no Senado, que existe o Código Penal. Então, não existe liberdade de expressão para quem comete crimes. Há tipos penais específicos, por exemplo, relativo à apologia de crime, incitação à prática criminosa, ou mesmo cometimento de crimes contra a honra. Este Congresso, inclusive com a presença de muitos do que aqui estão, votou a lei sobre terrorismo, votou a lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, neste caso, é óbvio que a existência de crimes exclui a chamada liberdade de expressão. A segunda pergunta que o senhor faz é sobre CACs. Na verdade, é porque até o senador Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia, e é um tema que ele conhece muito de perto.
esse casamento de milícia com narcotráfico. Ora, é claro que em relação aos CACs também ocorreu isso. Infelizmente, como o senhor mencionou, criminosos viraram CACs e CACs também se associaram a práticas criminosas. E por isso têm ocorrido as prisões. Ou seja, infelizmente, nós temos uma zona de interseção. É claro que nós temos a imensa maioria dos CACs que não comete crimes, mas nós temos alguns CACs que estão a serviço de organizações criminosas. E essa é a razão principal pela qual nós temos realizado essas operações. Volto a lembrar que são 6.168 armas de uso restrito, fuzis, que não foram recadastrados, ou seja, sumiram. Onde essas armas estão? Nós vamos descobrir, nós vamos aprender. Mas todas as semanas a imprensa brasileira mostra que grande parte dessas armas foi parar exatamente na mão da milícia, exatamente na mão do PCC, do CV e de outras organizações criminosas. Então, em relação aos CACs, é essa situação. E armas nós estamos aprendendo. Todos os dias, inclusive, o senhor pode olhar nos perfis na internet, há operações de apreensão de armas ilegais dessas organizações criminosas, grandes, pequenas, médias e assim sucessivamente. E isso envolve, infelizmente, alguns CACs que estão fornecendo, alguns, não são todos, fornecendo armas para o crime organizado.